Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um webinar para vocês. A nossa convidada é a Silvânia Ramalho. Ela é bioquímica e farmacêutica com pós-graduação e atuação em análise de custos e formação de preço de venda. A Silvânia é gestora comercial em vendas e também coordenadora do grupo técnico de análises clínicas do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Além de tudo isso, ela é colunista da revista Newslab. Na sessão Papo de Bancada, ela traz para a gente, em todas as edições, temas super relevantes sobre gestão, análise de custos, temas importantíssimos para a nossa área de análises clínicas. E também agora ela vai escrever para a Newsvet, também da área veterinária, sobre gestão, análise de custos e tudo mais. Silvânia, boa noite, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada em mais esse canal da Newslab, né? O Newslab Webinars. Obrigado por ceder o seu tempo e compartilhar conosco um pouco mais do seu conhecimento. É um prazer tê-la aqui, a palavra está com você. Obrigada, Lu, pelo convite. Agradeço à Newslab pela abertura da oportunidade de falar um pouquinho sobre gestão de novos negócios e estratégias em tempo de transformação. Então, eu trouxe uma apresentação aqui com alguns exemplos e algumas informações para a gente poder trocar nesse encontro. Como a Lu já falou, aí da minha área de atuação, eu trabalho há 21 anos na área de análises clínicas, então vi algumas mudanças e algumas transformações importantes nesse cenário, que ainda está em constante transformação, mas que ainda tem grandes oportunidades de negócio. Se a gente for falar um pouquinho de comportamento antropológico, a gente tem aí um cenário após Guerra Fria, que é chamado de cenário VUCA. Nesse cenário, a gente tinha um ambiente de alta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, a gente tinha um cenário de negócios com bastante complexidade para ser desenvolvida e com muita ambiguidade de informações. Agora, depois da pandemia do Covid-19, a gente entrou num cenário que é chamado de cenário BANI. Nesse cenário, é um cenário frágil, ansioso, não linear e incompreensível. As pessoas voltaram da pandemia sem saber para onde iam, ansiosas com o que poderia estar para acontecer, numa fragilidade muito grande pelo distanciamento nesse período e com um cenário que era não linear. Muitas empresas não conseguiram se recuperar pós-pandemia, outras se recuperaram e até aumentaram de tamanho, aumentaram os seus volumes de negócio. E aí é tão recente esse processo, mas a gente já se encontra num outro cenário que a gente chama ele de RUPT. O que é o RUPT, que é o cenário atual? É um cenário muito rápido, é um cenário paradoxal, cheio de emaranhados e imprevisível. O que acontece nesse cenário? Ao mesmo tempo que a informação está acontecendo, ela já está mudando. Por isso tem se falado tanto em inteligência artificial. Nesse cenário que muda muito rápido, há pouco tempo eu assisti uma palestra de uma pessoa que trabalha com inteligência artificial e ela comentou que, ao mesmo tempo, podem acontecer em média 400 pessoas ter a mesma ideia e essa ideia evoluir. Enquanto eu estou pensando nessa ideia, alguém já está executando, alguém já está desistindo, alguém já está mudando essa ideia para um outro formato. Então, o cenário atual é um cenário muito rápido e a gente precisa aproveitar todas as oportunidades de negócio ao máximo. Então, não somente como problemas a serem resolvidos, mas como polaridades a serem aproveitadas. Pensando no laboratório clínico, ele é uma empresa e análises clínicas é um termo utilizado para designar os exames que buscam estudar de forma aprofundada os diferentes componentes biológicos do organismo, como sangue, urina e fezes, por exemplo. Então, além disso, o estudo das análises clínicas também pode envolver outras substâncias corporais, né? Como, por exemplo, pedaços de tecidos removidos por conta de biópsia, líquidos cefalorraquidianos, que é o famoso líquor, e outros materiais. Pensando no bioquímico farmacêutico, ele é a pessoa dentro do laboratório clínico que vai promover a assistência farmacêutica, uma vez que o seu trabalho gera dados que contribuem de forma relevante para a elaboração de políticas de saúde e servem como suporte para diagnóstico e para monitoramento e terapia dos pacientes.
Essa é uma definição do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, que eu achei bem interessante. E aí, aproveitando um pouco do que eu escrevo na coluna, o que esse gestor faz muitas vezes no laboratório clínico? Ele cuida da recepção, ele cuida da coleta, ele cuida do estacionamento, ele cuida da liberação. O proprietário planeja, compra e tem a responsabilidade civil e técnica, muitas vezes. Ele cuida do operacional, da coleta, da recoleta, da análise, do resultado, da repetição, e ele também exerce um papel de comunicador. Ele faz contato com o médico, ele faz contato com o paciente, ele tem contato com rede social, ele organiza e participa dos eventos. Então, o bioquímico farmacêutico tem uma série de atuações importantíssimas para a atuação nesses novos negócios e no pensamento estratégico dessa empresa, que é o Laboratório de Análises Clínicas. A popularidade do segmento laboratorial hoje em dia tem se movimentado muito em redes sociais. Então, adotar uma postura ativa, promover engajamento em rede social e promover canal de comunicação com o paciente é importantíssimo. Você já se preocupou com a quantidade de seguidores que você tem? Você já acompanhou para ver quando esses seguidores aumentam? Dentro das plataformas de rede social, você consegue acompanhar esses movimentos e não tratar somente quando houver uma situação negativa. Nas situações positivas, de engajamento positivo do laboratório, também é possível medir essa popularidade e usar ela ao favor. Pensando na missão do negócio, a missão de realizar exames com qualidade e eficiência, prestando um atendimento humanizado para alcançar expectativas dos clientes, contribuindo com o diagnóstico médico e promovendo a saúde da cidade e da região, promove a acessibilidade. A gente está falando, quando fala em missão de negócio, da acessibilidade que o nosso negócio está promovendo na região que ele está atuando. E pensando na missão financeira, que é o que vai trazer para o laboratório a receita, ser um centro de referência em saúde na região, através de apoio diagnóstico de excelência, de atuação tecnológica, buscando inovação e aprimorando aprimoramento técnico e científico contínuo. São duas chaves importantes que todos os laboratórios e até as empresas, de uma forma geral, possuem e que têm ligação direta com a acessibilidade que eu dou para o paciente, quando eu penso na missão do meu negócio, e quando eu penso na missão financeira desse negócio, qual é a receita que eu trago com os negócios que eu promovo na minha região. Então, eu preciso criar uma vantagem tecnológica, é importante eu também ter uma visitação médica, é importante também eu fazer retenção desses clientes que eu visitei e que eu ofereci uma vantagem tecnológica, e eu preciso criar oportunidades. Essas oportunidades que eu crio, tanto para o paciente, para reter ele no meu negócio, quanto para a visitação médica, para reter esse médico com a qualidade que eu tenho para oferecer, vai aumentar as minhas prospecções. E aumentando as prospecções, eu consigo reter esses clientes, oferecendo uma vantagem na região de atuação. Eu gosto muito desse modelo, que é o 5W2H, porque ele faz 5 perguntas, que é o porquê. Então, por que investir em novos negócios? Por que pensar em estratégia? Quem pode ou quem é a pessoa dentro do meu negócio laboratório clínico que vai fazer uma atuação, que vai começar a pensar estratégico e vai começar a promover o engajamento interno e externo do meu laboratório clínico para trazer esse resultado? Onde eu vou atuar pensando em novos negócios? Quais os novos negócios que eu posso trazer para o meu laboratório para transformar ele e para trazer uma vantagem tecnológica? Quando é o melhor momento para eu promover esses engajamentos, para eu promover essa atuação e para eu acionar essas estratégias? Como eu vou fazer isso? Eu preciso estudar esses formatos para que eu tenha uma atuação mais objetiva. E quanto eu pretendo gastar ou quanto eu pretendo investir, que é a melhor forma de pensar, que é um investimento que vai me trazer valor e vai me trazer receita para esse novo negócio que eu estou planejando. E o mais importante de tudo, que é o medir. Então, monitorar é importantíssimo. Cada vez que eu me proponho a fazer um 5W2H,
Eu vou medir para eu poder ir alinhando essa estratégia de uma forma que ela fique cada vez mais rentável e objetiva para o laboratório. E aí, quando eu vou pensar nas origens das requisições, eu tenho requisições médicas e eu posso fazer levantamentos de quais são essas requisições que eu recebo, qual é a faixa etária que eu tenho recebido de pesquisa, de atendimento no meu laboratório e qual que é a necessidade desse cliente. Pelas requisições médicas, eu consigo desenvolver planejamentos estratégicos e elaborar uma área de atuação dentro do meu segmento. Fazendo uma curva ABC, eu vou ver quais os exames são mais solicitados, quais os exames complementares e, principalmente, quais os exames não são solicitados. E é atrás desses exames não solicitados que eu vou procurar essa receita. Internalizar é importantíssimo. Há um tempo atrás, em outros movimentos, o terceirizar exames contribuiu bastante para a redução de custo, mas agora a gente vive um cenário em que internalizar, pensando em custo também, reduz prazo, envolve a equipe e capacita essa equipe para poder vender isso como um diferencial desse laboratório clínico. Então, cada vez que eu consigo reduzir um prazo com uma internalização, eu consigo ganhar um diferencial, tanto tecnológico, ou um diferencial de atração de clientes dentro da minha região. Isso com a comunidade médica e com a comunidade de pacientes que frequentam o meu ambiente. Pensando em novos negócios, por que não pensar numa coleta móvel? Por que não pensar em tecnologia? E por que não pensar em outros canais de receita? Mas a seguir a gente vai ver outros canais de receita, vai ver tecnologia e vai ver a vantagem de se implementar uma coleta móvel. Eu falo bastante que a gente precisa sair do laboratório clínico da função de recepção. A gente trabalha muito, né, nessa área de análises clínicas, não de forma ativa, mas de forma passiva. Alguns laboratórios já têm uma atuação bem significativa na área de buscar essas requisições, mas outros ainda esperam que esse movimento chegue. Então, a gente precisa ser mais ativo para trazer essas diferenciações de receita. E as estratégias, eu posso pensar em horários especiais, o horário em que o laboratório não tem movimentação, que é mais ou menos ali por volta da tarde, eu posso pensar em outras estratégias para esse horário, eu posso pensar em desafogar a minha recepção no horário da manhã e trazer algumas movimentações para o horário da tarde, eu posso fazer trabalhos de educação continuada, eu posso fazer trabalhos de engajamento, divulgação em redes sociais, nesses horários da tarde, onde eu tenho um movimento menor e eu tenho uma equipe um pouco mais ociosa. Eu posso pensar num atendimento diferenciado, igual a gente já vê bastante laboratório descrever que recebe pacientes com necessidades especiais e tem um atendimento diferenciado para esses pacientes. Por exemplo, Libras, que a maioria dos laboratórios a gente não encontra um profissional que tem essa comunicação em Libras. Isso é importante porque faz uma atração desse paciente que necessita dessa comunicação para o nosso ambiente, é um diferencial dentro da região que a gente atua, e as facilidades de pagamento. Hoje, as pessoas trabalham muito com outras oportunidades de pagamento, a não ser crédito ou débito, ou um parcelamento. Eu posso oferecer novos canais de receita que têm um custo maior e que não tem cobertura, aí, por exemplo, dos planos de saúde, e oferecer uma facilidade de pagamento para ter maior engajamento nesse tipo de receita. Aqui eu trouxe alguns exemplos de KNAIs que alguns laboratórios já têm utilizado para diversificar o seu negócio. Hoje, além do laboratório de análises clínicas, a gente encontra muitos ambientes que viraram a chave para medicina diagnóstica. O paciente que chega com pedido médico de exames laboratoriais também tem, por exemplo, uma solicitação de diagnóstico por imagem. Esse paciente também pode ter uma solicitação ali de anatomia patológica e citopatologia. Se eu trabalho com uma medicina ocupacional, esse paciente vai ter uma solicitação de fonoaudiologia e audiometria. Eu posso ter também pedidos de endoscopia junto com esse paciente, trazido de outras regiões. E
a necessidade de uma vacinação. Então, se eu tenho um sistema de vacinação, eu também consigo agregar, principalmente para os recém-nascidos que vão para fazer o teste do pezinho, eu já posso oferecer para os pais a imunização para esse recém-nascido e a imunização para adultos também, que aumentou aí bastante depois da pandemia essa procura, e essa facilidade auxilia bastante ao paciente a escolher o meu negócio para fazer esse tipo de serviço. Aí a gente já vai falar aqui um pouquinho sobre coleta móvel. A coleta móvel domiciliar e empresarial, você pode trabalhar com agendamento de horário, então você pode utilizar profissionais que estejam ociosos ou que tenham disponibilidades ou que tenham um maior manejo para esse tipo de serviço, e eu posso trabalhar com agendamento, otimizando os horários e otimizando a minha equipe. O que acontece quando eu ofereço uma coleta móvel no meu laboratório? Eu tenho um aumento da minha área de atuação, eu aumento a proximidade com esse cliente e eu atraio paciente idoso, paciente acamado, recém-nascido, gestante e até mesmo as próprias empresas, eu consigo promover um diferencial dentro da minha área de atuação. Além disso, eu posso ter uma melhor gestão do meu custo móvel com o agendamento, então eu consigo me programar, desenhar uma rota e já calcular quanto que eu vou ter de custo com esse deslocamento móvel que o meu laboratório oferece como diferencial, além da possibilidade de prospecção de empresas e de residenciais com esse atendimento em casa. Pensando em novos negócios para a área infantil, que é uma área que a gente tem pouca demanda, né, uma demanda bem menos expressiva, que é a demanda adulta, quando eu ofereço a proximidade com o óculos virtual, eu aproximo as crianças que têm maior resistência com a punção, eu sensibilizo pais e rede escolar, porque a criança que passa pelo atendimento com a experiência do óculos virtual, a família vai querer postar no grupo dos pais, ou a criança vai querer contar na escola a experiência, tal qual o certificado de coragem. Então, quando eu tenho uma brinquedoteca, eu atraio esse público, eu tenho um desgaste menor, tanto da família, quanto do próprio paciente, que é criança, que não está habituado com esses ambientes, que às vezes escutou assim, eu vou te levar na tia que dá injeção para você ficar quieto. Então, eles já chegam mais hostis no ambiente laboratorial. Além da capacitação do coletador com as crianças. Muitas vezes o laboratório compra um óculos virtual que tem uma historinha ali dentro para sensibilizar a criança, mas não treina e capacita esse coletador para a utilização. E aí não tem resultados positivos com essa experiência, justamente porque não capacitou a equipe para a abordagem. E a abordagem aqui, nesse sentido, é importantíssima para ter ali a adesão da criança e a adesão da família com a experiência. Além disso, a gente tem aí o engajamento através do calendário de saúde, que é um novo negócio, que é utilizado por alguns laboratórios, mas que na maioria das vezes a gente não vê o pessoal fazendo aí uma estratégia para utilizar. Então, ações de engajamento com o calendário da saúde são importantíssimos, porque é uma receita extra que eu busco, é uma potencialidade a mais que eu tenho dentro daquele mês, trazendo pacientes que normalmente não fazem exames, e eu consigo trazer esses pacientes para fazer um check-up. A gente tem um exemplo clássico aí, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, onde eu tenho um aumento de receita baseado nesse engajamento e nas divulgações que eu vou ter em várias áreas sobre aos 2 meses, com as 2 datas que são importantíssimas nesses 2 momentos. Nos outros meses eu também tenho Setembro Amarelo, eu tenho aí o mês das hepatites, onde eu posso potencializar exames que eu tenho menor receita ou que eu tenho menor demanda. Você, Oi? Onde a gente traz o que você já falou no início, a importância da rede social, né? Engajar lá o Outubro Rosa, a importância, como previne, para ele se informar na tua rede e vir até fazer o check-up do Novembro Azul, do Outubro Rosa, né? Então... Exatamente, esse engajamento é importantíssimo, né, Lu? Porque muitas vezes, quando eu divulgo em rede social que eu estou com uma campanha especial para o Novembro Azul e para o Outubro Rosa, esse paciente já começa a me acompanhar em rede social para ver outras oportunidades que eu tenho oferecido para ele na minha região.
Aí, falando um pouquinho de novos negócios também na área de biologia molecular, que é uma área extremamente promissora, que é uma área que cresce todos os anos, que vem reduzindo custos pela quantidade de aumento de demanda que tem surgido. É uma área que é mais estratégica, que é mais específica, que é mais assertiva. Então, eu tenho cada vez mais exames e oportunidades em medicina diagnóstica na área de biologia molecular, e aí eu posso usar estratégias em biologia molecular para captar exames e aumentar o meu ticket médio. Então, por exemplo, quem trabalha aí com citologia, com copocitologia convencional, em lâmina, pode migrar para a citologia em meio líquido. Quando eu trabalho com meio líquido, eu tenho oportunidade, em uma só coleta, em aumentar o meu engajamento e trazer outros exames para agregar somaticamente ali no diagnóstico do paciente, outras pesquisas e o que eu posso oferecer como vantagem para esse médico que eu visito para oferecer essa oportunidade? Ele vai ter uma agenda mais enxuta, porque ele não vai precisar convocar o paciente para fazer uma nova coleta para estender o diagnóstico. No material, por exemplo, de citologia em meio líquido, eu consigo fazer uma solicitação de exames no material que ainda esteja apto para fazer inclusão de outros perfis. Então, eu saio de um portfólio onde eu tenho um ticket médio de R$50 e eu posso ir para um portfólio onde eu vou ter um ticket médio de aproximadamente R$250 numa única coleta desse paciente que compareceu ao meu estabelecimento de saúde. E o Outubro Rosa é um mês importantíssimo para fazer esse tipo de engajamento, porque traz as pacientes ali que estão com o preventivo atrasado ou que têm interesse em fazer o preventivo e fazer uma pesquisa mais aprofundada. Dentro da biologia molecular, tem 2 exames que eu acho que são assim, importantíssimos para aproximar a comunidade científica, ali, a comunidade médica e a comunidade de pacientes da biologia molecular. Um deles é a sexagem fetal, que é o terror dos laboratórios, mas que, se for bem conduzido, traz uma receita interessante e é uma aproximação desse paciente com a biologia molecular e com outros exames que eu posso agregar, né, dentro da sexagem fetal, como, por exemplo, o teste do pezinho. Se eu tiver um atendimento de vacina, eu posso agregar, já fazer a minha propaganda do meu setor de vacinas. E o outro é o vínculo paterno. O vínculo paterno também é feito por biologia molecular, também é utilizado uma técnica de biologia molecular. Então, quando eu recebo esses 2 nichos de pacientes, eu estou dizendo para eles, de uma certa forma, que eu tenho acesso a exames de biologia molecular e que ele pode ter acesso a outras técnicas dentro do laboratório, além de significar receita também, né? Esses 2 exames dentro do laboratório, trabalhando de uma forma bem ali objetiva e com uma estratégia que não gere desconforto. Dentro da biologia molecular, tem uns testes que eu acho bem interessantes, que são os testes recreativos. Esse aqui, por exemplo, é um teste de uma empresa chamada Genera. Esse exame aqui é o meu. Eu fiz um teste de ancestralidade e nesse teste o resultado traz uma série de informações baseada no meu perfil genético, individualizado. É um teste que é bem interessante porque ele vai falar dentro da minha estrutura genética as características que eu tenho e vai me dar algumas indicações importantes. É um teste que a gente fala que é recreativo porque é um teste que não tem uma objetividade de diagnóstico, mas de orientação. Então, por exemplo, ele me dá uma certa parte do laudo, ele me dá cuidados relevantes, como, por exemplo, o tipo de medicamento, facilidade de predisposição para começar a fumar, né? Por exemplo, aqui, uma facilidade, uma predisposição para nicotina, para opioides, até para etilismo, e ele tem várias nuances ali, como, por exemplo, dentro do laudo, tem uma região específica que fala sobre skincare, quais os tipos de produtos para skincare que são mais adaptáveis com a sua estrutura genética, e é um exame super prático que é feito com uma coleta de suave bucal. Eu posso oferecer isso na minha região, por exemplo,
como uma forma de atrair novas receitas, e eu posso fazer divulgações em outros ambientes. Eu posso deixar de ser receptivo e me tornar ativo e gerar uma receita extra com um exame, por exemplo, desse modelo. Um outro exame que eu gosto bastante é esse exame que é dessa outra empresa, que é o teste farmacogenético, que eles analisam o DNA da pessoa e determinam como ela pode metabolizar ou responder a medicamentos. É um exame bem interessante que é utilizado, e hoje eu tenho perfil para saúde mental, cardiovascular, oncologia e doenças infecciosas. É um exame que pode trazer orientação para o médico de qual a medicação seria mais assertiva para aquele paciente, baseado em características como metabolização ou farmacocinética ou farmacogenética desse paciente. Então, por exemplo, a gente no laboratório recebe poucas demandas de médicos psiquiatras. É um exame que eu poderia oferecer para médicos psiquiatras, porque ele tem um perfil que faz avaliação de ansiedade e de depressão, para adaptar uma melhor medicação para esse paciente. E aí, entrando um pouquinho em inteligência artificial, eu coloquei aqui um cenário onde tem várias pessoas ali de terceira idade. Hoje em dia, depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, a gente tem aí um público de terceira idade mais ativo, mais participativo, procurando mais soluções em questão de check-up ou de tecnologia. Então, a inteligência artificial tem alguns cenários aí para avaliação, por exemplo, do equilíbrio, para avaliação de performance dentro das atividades físicas, que podem ajudar o laboratório também nesse aumento de receita. Então, possibilidade de prospecção em academia, esses exames que eu falei anteriormente aqui, eu também posso prospectar em academia, em empresas ligadas a esporte, idosos ou atletas não profissionais, e até em empresas, por exemplo, equipes de vôlei, equipes de basquete, equipes de futebol. Eu posso oferecer esse tipo de inteligência artificial para a melhora da performance desse atleta profissional e dos não atletas. Eu posso agregar exames de biologia molecular e outros exames. Tem um exame que faz análise por biologia molecular, de perfil nutricional, e aí auxilia ali na melhor escolha do exercício físico, da atividade física, ou até mesmo da alimentação mais personalizada para esse paciente, e aumenta o meu engajamento na minha área de atuação. Quando eu promovo exames de biologia molecular e de inteligência artificial, eu acabo me tornando um referencial dentro da minha região de atuação. E aí eu consigo atrair essas demandas e consigo até gerar essas demandas que são transferidas para outras regiões. Dentro de novos negócios, a gente fala também das vacinas, né, que tem possibilidade de venda de pacote. O pessoal perde muita vacina por validade, por não ter procura. Eu ofereço a vacina, mas eu não promovo um engajamento ou uma recorrência desse paciente. Então, quando eu vendo o pacote, eu tenho possibilidade que esse paciente tenha uma continuidade e que eu movimente meu estoque de vacina. Além de oportunidade de prospecção em empresas e condomínios, e eu agrego outros serviços, como, por exemplo, o teste do pezinho e outros. O paciente que vem fazer o teste do pezinho já toma vacina ou já fica ciente que eu tenho esse serviço para oferecer. Além disso, tem aí o serviço de telemedicina, que alguns laboratórios já vêm realizando, e diagnóstico por imagem, prospecção em telemedicina, em medicina do trabalho e unidades itinerantes, para quem já trabalha com isso, e a legislação autoriza em alguns casos, em alguns modelos de negócio. E aí, pensando em novas estratégias e novos modelos de negócio, eu volto a falar sobre gestão, porque é importantíssimo eu trabalhar os meus indicadores. Então, quando eu vou começar uma nova gestão de negócio, no primeiro mês, o que é importante? Eu fazer um alinhamento de qual estratégia eu vou utilizar, se eu vou utilizar a rede social, se eu vou fazer visita ativa, se eu vou fazer uma prospecção ativa de médicos e de profissionais dentro da região em que eu não tenho demanda, se eu vou visitar os médicos e profissionais que já demandam para mim, para dizer que eu estou oferecendo algo novo dentro do meu laboratório. Eu vou promover ações dentro do comercial, se eu tenho equipe de comercial, se eu sou o próprio comercial, eu posso pensar
em ações de check-up, desconto, oportunidades de facilidade em pagamento e o engajamento em mídia social. No segundo mês, o que eu aconselho? Fazer análise de resultados do mês anterior, o que veio de resposta dessa minha primeira movimentação dentro desse primeiro mês. Eu vou corrigir algumas estratégias para melhorar o meu retorno e eu vou continuar fazendo engajamento em mídias. No terceiro mês, eu reforço essa estratégia que foi corrigida para eu conseguir manter, porque é bem importante na área comercial, eu manter frequência e sequência nos engajamentos, na estratégia que eu estou trabalhando. E no quarto mês, eu posso analisar uma oportunidade de investimento e ampliação da ação. A estratégia que eu promovi no primeiro mês, que eu corrigi no segundo e que eu reforcei essa correção no terceiro mês, no quarto mês pode tornar um investimento. Então, eu posso trazer mais negócios, mais parceiros e eu posso ampliar o meu campo de atuação, se eu for bem trabalhado aí com os meus indicadores. Aí, o que é importantíssimo quando eu penso em estratégias, quando penso em engajamento e quando eu penso em alinhamentos? Eu estudar o meu custo. Por exemplo, o meu custo pré-analítico de procedimento é importantíssimo. Às vezes, a gente escuta o laboratório falando quanto você paga no hemograma. Ele fala R$ 2,94, que é o custo que ele tem com uma terceirização. Mas ele não contabiliza o custo que ele tem com a punção venosa e o custo que ele tem com o tubo a vácuo. E aí, quando ele vai ver, o hemograma dele não custa R$ 2,94. Só de subtotal de insumos, ele tem R$ 4,47. Somado aí tudo que compõe e que está alinhado com esse custo para entregar o exame. E aí eu preciso pensar também no meu custo operacional e no meu custo de estrutura. No final das contas, eu tenho um custo subtotal de estrutura de R$ 14,63. Então, esse hemograma que eu respondi de primeira, que custa R$ 2,94, ele, na verdade, custa R$ 19,10 de custo final. Então, eu preciso pensar muito nas estratégias, avaliar esse custo, ver o que compõe esse custo, para eu não ter uma torneira aberta, onde todas as possibilidades de negócio e de receita que eu levantei saíram pelo ladrão com o meu não gerenciamento desse custo. E aí, falando um pouquinho sobre o que os laboratórios costumam trazer como oportunidade de aumento de demanda, no SIGTAP SUS, um hemograma é reembolsado em R$ 4,11. Então, para alguns laboratórios onde isso funciona como estratégia para aumentar volume, tem que se tomar muito cuidado, porque dentro da análise de custos, eu posso estar tendo não uma vantagem em aumento de custo, mas uma desvantagem com aumento de um prejuízo não calculado. E aí, quando eu falo de novos negócios, eu preciso pensar em experiência e valor. Tem se falado muito sobre humanização de atendimento. A humanização de atendimento é uma oportunidade de experiência para o paciente. Então, cada vez que eu trago esse paciente para experimentar e eu dou para ele o valor do meu negócio, não só em qualidade, mas em atendimento, humanização, em tecnologia, em promoção de novos serviços, eu estou fazendo mudar a noção entre a mudança e a competição é criar um novo espaço no mercado. E, com isso, tornar a competição irrelevante. Quando eu crio um novo cenário, um novo espaço dentro do mercado, porque eu trago um novo negócio para a minha região, a competição acaba se tornando irrelevante. Eu não vou estar competindo pelo mesmo produto, porque eu vou estar oferecendo uma experiência e um valor mais significativo para esse paciente. Se libertar da competição é não se igualar ou superar a concorrência, mas buscar uma posição competitiva. Então, laboratórios que apresentam inovação baseada em valor têm uma posição competitiva diferenciada na região de atuação, porque eles se destacam em relação à concorrência. E oferecer um grande salto em valor é importantíssimo. Então, inove em valor. E, voltando um pouquinho lá naquela ideia de que o mundo agora muda a todo momento, se eu tive uma ideia, eu preciso colocar ela no papel, fazer,
ajustar, fazer de novo, continuar fazendo para eu conseguir ter sucesso. Então, não desista na primeira entrave, no primeiro entrave ou na primeira necessidade de reajuste de um novo negócio que você está propondo para o seu laboratório. Porque o caminho do sucesso vai necessitar desses reajustes. Até mesmo para você ter um cenário calmo e tranquilo, um cenário seguro para poder trabalhar com essa experiência de valor. Lu, eu encerro por aqui a minha apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez a Newslab pelo convite. Eu vou deixar aqui os meus canais de contato através de e-mail e eu tenho um Instagram, que é o Silvânia Ramalho Oficial, em que eu coloco algumas dessas informações também para ajudar aí nos novos negócios e nas estratégias desses laboratórios, nesse cenário competitivíssimo que a gente tem vivido ultimamente. Nós que agradecemos com toda certeza, tantos insights assim, né? E como você disse lá, uma pessoa, um casal que vem fazer uma sexagem fetal, que é bem tratado, tem esse atendimento humanizado, então ele com certeza vai voltar para fazer os exames do bebê, e depois quando criança, e depois querer ver como que é aquela experiência com óculos virtual e tudo mais, né? Então, depois vacinar a criança, no mínimo até 15 anos. Então, é importantíssimo esse pessoal bem treinado, essa estrutura, essa inovação. Com certeza faz parte, né? Você estava falando, eu lembrei de um laboratório que estava fazendo uma campanha sobre alimentação saudável, para você ver como a gente pode, né? Quando você falou ali dos idosos e dos atletas. Falando sobre uma alimentação saudável, sobre dieta, sobre o verão, e ali falando sobre o pacote de check-up de vitaminas deles, né? Então, assim, às vezes pensa-se, né, que mas laboratório é uma coisa muito séria para a rede social. Não, a rede social hoje é o meio de comunicação mais importante que a gente tem, então tem que estar ali presente, até como um serviço de informação para a população, e com todas essas suas dicas, com certeza um canal de negócio mesmo, estratégico de negócio nos dias de hoje, né? Nesse dia que está passando tão rápido, né? Como você disse. Exatamente, Lu. As pessoas andam tão atarefadas e os dias têm passado tão rápido que uma rede social ultimamente tem servido de informação, de canal de informação, né? Então, e a facilidade de compartilhar. Então, quando eu divulgo algo diferente que o meu laboratório tem para oferecer na minha região, essa pessoa que assistiu compartilha com mais outras pessoas. Rápido, né? Ali, né? É mais rápido, né, de se compartilhar essa informação. Então, galera, mais do que nunca, administradores, gestores de laboratório, todos os ramos da saúde, farmácia, nós precisamos mais do que nunca de informação séria, sim, nas redes sociais, né? Então, vamos compartilhar aí, sim. Muito obrigado por todo esse conhecimento maravilhoso, mais um pouco aqui para nós, mais uma pílula da Silvana Ramalho aqui para nós. Na rede social dela tem todas as colunas que ela já escreveu para a gente, bastante delas, e no nosso site também vocês conseguem ter acesso a edições anteriores para ler tudo que ela já escreveu para nós. Eu agradeço vocês que estão aqui, espero que aproveitem muito essa aula. E, Silvana, muito obrigada mais uma vez. O Grupo Future Lab é honrado em ter você aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. Um prazer estar com vocês também. O prazer é todo nosso. Um abração. Outro, tchau. Tchau, pessoal.